Bom, eu vou começar esse vídeo aqui dando a oportunidade aí para esses torcedores, né? Que eu não vou também tirar sua empolgação. Faziam quase 2 meses que o Remo não vencia uma partida, não saía de campo vitorioso. Então, eu vou te dar aqui a oportunidade no início desse vídeo para falar o que você quer ouvir. O time do Remo vai melhorar, dar água pro vinho. Esse treinador aí é um achado, é um treinador absurdo, que conhece, né? E só perde pro Xabi Alonso. E que, cara, o Remo vai ser campeão com esse treinador, com esse futebol jogado, que daqui pra frente pode continuar no mesmo ritmo, que a gente vai conseguir sim as vitórias e o acesso. Pronto, já falei o que você queria ouvir. Agora, se você quiser sair do vídeo, entendeu? Fica à vontade. Agora eu vou falar com aqueles que querem escutar a realidade. Hoje o Remo enfrentou o pior time da competição. Não se julga isso só olhando a tabela do campeonato. Se julga o que você tem de elenco. Mesmo o Floresta tendo um Felipe Marques, por exemplo, mas tem um Marcelo no meio de campo. Tem jogadores que não têm as mínimas condições de jogar uma Série C. Eu estou falando do Floresta. Já já vou chegar no Remo. E o Remo tomou apavoro desse time em casa. Um Remo que começou nos 20 primeiros minutos ali, né, tentando sufocar o Floresta de alguma maneira, porque nem organização esse time tem. O Remo ele é tão desorganizado que ele não tem nenhum batedor de bola parada fixo. Ele não tem. Uma hora bate bola o Jadson, outra hora o Pavani, outra hora o Pedro Vitor, outra hora o Marco Antônio. Não tem. Você não sabe qual cara que vai bater as bolas paradas do Remo. Pra você ver que é um time sem organização nenhuma. Depois que o Remo joga esses 20 primeiros minutos, o Remo morre em campo. Morre fisicamente. E aí o Floresta, que é um time ruim, domina o meio campo do Remo. O Jadson e o Adson, coitados, corriam mais sem a bola do que com ela. O time do Remo não tem profundidade nas alas, tanto na direita quanto na esquerda, porque são laterais que não avançam. Marcelo Rangel hoje jogou, fez uma partida razoável, e a dupla de zaga, na minha opinião, jogou uma partida a contento. Thales mal, Helder mal, Jadson mal, Adson mal, Pavani mal, Pedro Vitor mal, Marco Antônio mal e o Ribamar. Não vou nem perder meu tempo aqui. É muito jogador jogando mal, né? É muito jogador jogando mal. Você não percebeu isso, não? Quando tem muitos jogadores jogando mal, é porque o problema não se resume apenas aos jogadores. Que sim, eu concordo com o seu argumento quando você disse que o time do Remo é um time limitado, mas o Botafogo também é. A dupla de zaga do Botafogo é o Wendel Lomar e Renier. E os caras são vice-líderes da competição. O Volta Redonda também é um time limitado, assim como o nosso. Estão melhores que a gente. A diferença do Remo para essas equipes é que eles têm menos recursos e trabalham com menos recursos que o clube do Remo. Mas por que essas equipes estão melhores que o Remo? Porque eles têm um treinador que conhece a competição, que sabe como jogar essa competição, que sabe que o time precisa de um centroavante fazedor de gols, que sabe que o time precisa de um primeiro volante. O nosso não sabe nem o que é isso. O nosso treinador, ele não tem a mínima percepção das merdas que ele faz em campo. Ele continua fazendo mais merda ainda. Ele tira o Pavani e coloca o Ítalo de meia e deixa o Ribamar lá. Que mais uma vez a bola ia passar pelo Ribamar e ia pra fora. Se o Ítalo não acredita na jogada, dá uma olhada no lance do gol. Olha de onde o Ítalo sai. O Ítalo sai de dentro de fora da grande área. Ele vem acompanhando a jogada, sabendo que a bola poderia pintar para ele. Quando ele vê que a bola tá passando, ele dá o pique. Inteligência de jogador. Eu sempre critiquei o Ítalo aqui na questão física dele, que ele tava gordo, acima do peso. Não conseguia entregar fisicamente aquilo que a gente queria em campo. Mas qualidade, a gente não pode criticar esse cara de qualidade. Eu já falei isso aqui várias vezes. Nunca disse que ele era um pé de rato aqui nesse canal. Mas, de fato, fisicamente o Ítalo deixou muito a desejar pra gente. Hoje faz um gol
que nos dá a primeira vitória na competição. Será que não dava para o Remo fazer um esquema tático para beneficiar esse centroavante que tem qualidade, para fazer os golzinhos dele e nos salvar do rebaixamento? Quem sabe a gente se classificar para o quadrangular final, porque tem equipes também que são limitadas tanto quanto a nossa que vão se classificar. E aí no quadrangular final é isso aqui que esses jogadores também não têm mentalidade. Com esse treinador aí, gente, não classifica. Não classifica. O time do Remo não tem a mínima qualidade tática. Aliás, o time do Remo não tem tática. O Marcelo dominou meu campo do Remo. O Marcelo, gente. Qualquer outro jogador consegue dominar esse meio campo do Remo se o Marcelo consegue. Por quê? Mais uma vez, o Remo não tem tática. O Remo não tem um esquema de jogo. O Remo é um catado em campo. Um catado paraguaio em campo. Esse paraguaio enganou a gente. Até um determinado momento me enganou também. Eu sou sujeito homem aqui para chegar e falar para vocês. Eu acreditei que esse cara pudesse fazer um bom trabalho. Mas vi que ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Que enganou a gente. Naquele jogo lá do Amazonas, o primeiro jogo em Belém. Em que a gente fez uma partida perfeita, né? E agora tá aí. Capengando no campeonato. Ganhando, se matando para ganhar uma lanterna da competição em casa. Se a gente tivesse um presidente de verdade, né? Se a gente tivesse um fantoche. Porque quem é presidente do Remo é o Fábio Bentes. O Fábio Bentes convida aí jogador para ser diretor. É o Fábio Bentes que é. Não é o Tonião. E aí, mais uma vez, se esbarra nisso. Ah, não tem dinheiro. Ah, vai tomar no rabo com esse argumento, cara. Vai tomar no rabo com esse argumento, cara. Pô, a gente viu esse time aí sem dinheiro de verdade mesmo, de verdade. Mandar o treinador embora. Ah, mas ele não quer aceitar o parcelamento, então ele que vai na justiça. É melhor ir na justiça e a gente contratar um treinador que conheça a competição e consiga classificar a gente para a Série B. E depois a gente paga esse cara parcelado, porque a justiça vai fazer isso. Do que a gente continuar com esse cara não conseguir o nosso objetivo e mais um ano perdido. A temporada não acabou ainda para o Remo. O Remo é o 13º com essa vitória. Se vencer a equipe do Tombense domingo, vai para ser oitavo, nono, 10º. Fica muito próximo ali do G8. E já começa a olhar o G8 da competição. Mas com esse treinador eu acho difícil conseguir isso. E hoje ficou nítido. Cara, o Pedro Vitor e o Marco Antônio, que queriam jogo hoje. Visivelmente os dois queriam jogo hoje. Não conseguiram jogar bem. Não tem aproximação. O Pedro Vitor pega a bola na ponta, ninguém passa com o cara, velho. Pra fazer uma tabela. Uma ultrapassagem. Do mesmo jeito o Marco Antônio. Isso é falta de treinamento. Isso não é ruindade dos jogadores só, não. Isso é falta de treinamento. E isso é culpa desse treinador aí. Não vem com esse papo que não é, porque é. E o Floresta amassou a gente no segundo tempo. No finalzinho a gente foi conseguir o gol, graças a Deus. Né? Um gol que tira a gente da zona de rebaixamento. Afasta um pouco, mas não totalmente. E agora a gente tem um jogo contra a boa equipe da Tombense. E que vai ter que jogar muito mais que isso que jogou hoje para conseguir ganhar a Tombense. Não sei se a gente consegue. Provavelmente esse treinador vai continuar, porque o bunda mole do Tonhão não vai mandar ele embora. Deveria mandar ele embora, não vai. Ele também não vai ter a hombridade de pedir abrir mão da gorda multa rescisória que ele tem, né? Pra receber. A gente vai ficar nessa daí. E eu mesmo assim, mesmo com todos os meus argumentos aqui com vocês, eu vou torcer para que no próximo jogo o Remo jogue bem contra a Tombense e ganhe. Mas na mão desse treinador eu não vi o Remo jogar bem. Tirando o jogo do Amazonas, nenhum outro jogo o Remo jogou bem. Pra ganhar o jogo, dominou o jogo inteiro. Até contra o Amazonas o Remo não dominou o jogo inteiro. Pra conseguir vencer. Bom, vamos lá para nossas análises, né? Marcelo Rangel. Não falhou, né? Mas tentou ali. Lembra daquela manchete que ele deu? Como não falhou, né? Nota 10. Thales. Mais uma vez uma partida horrorosa, né? Não consegue acertar um cruzamento na área. Não consegue fazer uma ultrapassagem. Nota 1, tá? Jonilson, pra mim, o melhor da defesa do Remo. Aliás, o melhor do Remo em campo, na minha opinião. Porque ele salva um gol no primeiro tempo. Que poderia ter deixado a gente em maus lençóis aí. Então nota 10 pro Jonilson. O Liger não fez uma partida ruim também.
Eu acho que a dupla de zaga do Remo hoje não jogou tão mal. Então o Ligia vai ficar com uma nota 8. E o Helder, gente? O Helder é tão ruim quanto o Thales é ruim. Aí a gente fica na merda, né? Porque a gente tem, além de ter um lateral direito ruim, a gente tem um lateral esquerdo ruim. Em 2020, os laterais fizeram muita diferença pra gente na competição. Tanto o Ricardo Luz, que jogou muito bem aquela Série C, quanto o Marlon, que também jogou muito bem, foi até o melhor lateral esquerdo da competição. Então eles fizeram muita diferença. Não ter laterais na Série C também é um problema paraguaio. Seu burro também é um problema. Não ter centroavante é um problema. Não ter volante é um problema. E não ter laterais é um problema também. Deixa de ser burro, cara. Treina o básico. O básico. O básico. É o básico. O basicão. O basicão você consegue classificar o Remo pro quadrangular final. Do jeito que você tá treinando o Remo, com esses dois volantes que não marca ninguém. Tá marcando quem os volantes, cara? E a culpa é sua. Sua, porque você escala o time assim. Jaderson e Adson, vou dar uma nota 5 pra cada um. Jogaram mal pra cacete. Pavani também jogou mal que só, nota 2. Eu dei nota 0, né? Não preciso nem falar nada. O Pedro Vitor tenta alguma coisa, assim como o Marco Antônio do outro lado também tentou alguma coisa. Uma nota aí pro Pedro Vitor aí, vou dar uma nota 5 pro Pedro Vitor, pela força de vontade, e também pro Marco Antônio 5. E você quer que eu dê nota mesmo? Você quer que eu dê nota mesmo? Eu prefiro passar, tá? Não quero me estressar mais do que eu já tô estressado aqui não. E olha que o Remo ganhou hoje. Entrou, né, o Curuá de volante ali. Eu acho que o Curuá, não tô dizendo que ele tem que ser titular, tá? Pra você aí que acha que eu defendo ele e tal. Mas ele deu uma certa segurança na defesa do Remo e também no meio campo do Remo. Pra você ver que o Remo precisa de um 5. Mesmo o Curuá com todas as limitações que ele tem, ele conseguiu dar uma certa segurança no meio campo do Remo. Até porque o João Afonso não tem condições nenhuma de jogar, né? Então pro Curuá aí eu vou dar uma nota... 5 pro Curuá. Aí entrou o Kelvin, que entrou muito bem no jogo, na minha opinião. Talvez um dos melhores que entrou em campo. Deu assistência pro Ítalo. Pela assistência, né? Vou dar uma nota 7 pro Kelvin. Ronald entrou, quase não fez nada em campo, né? Vou dar uma nota 5 pro Ronald aí. Entrou também o Bruno Bispo, lateral esquerdo. Vai ficar sem nota, quase não tocou na bola aí. E entrou, né, rapaziada, o Ítalo, né? O autor do gol, nota 10 pelo gol. Salvou a gente aí, né? Salvou a lavoura hoje. O Remo consegue uma vitória importante na competição, que vai afastar um pouco ali o time da zona de rebaixamento, mas tem que trabalhar durante a semana. Usem o exemplo do Ítalo. Eu até falei sobre isso essa semana no vídeo. Que tava focado, tá até fininho, né? A gente viu hoje ele entrando fininho, se movimentando. O gol que ele faz é uma movimentação dele próprio, mérito dele. Apesar do gol ter sido fácil, né? Que a bola chega fácil nele. Mas se a bola chegou fácil nele foi porque ele se movimentou e acreditou na jogada. Então eu espero que os jogadores do Remo também foquem nisso. Vocês vão ter uma semana para trabalhar, cara. Para pelo menos jogar de maneira organizada. E esse paraguaio entender como joga essa competição. Se perder para Tombense, gente, é adeus classificação e não vou mandar esse treinador embora, né? Infelizmente. E a gente vai voltar de novo a perseguição ali da zona de rebaixamento. Deixa aí seu comentário, eu quero muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.